Bom, pessoal, primeiro prazer, eu sou a Mariana, eu sou diretora de marketing aqui da Wake e eu tô com esse time aqui de feras para a gente falar um pouco sobre a digitalização da Embrands. E aí, antes de tudo, eu acho que todo mundo recebeu um kit super fofinho aí da Elos, depois agradeçam o Felipe, que é o responsável aqui por esse mimo. E antes de começar, vou pedir para eles se apresentarem, então, Felipe, pode. Boa tarde, prazer mais uma vez estar aqui falando. Sou Felipe, sou responsável pela parte de digital do Grupo Embrands. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Renato Avelar, sou co-CEO e cofundador do grupo A&H e a BH1 é a empresa parceira que desenvolveu junto com a Wake e com a Lip os e-commerces do grupo Embrands. Legal, primeiro obrigado Mari pelo convite, está aqui, um prazer. Eu sou o Felipe Pavone, sou cofundador e sócio da Lip Digital Acceleration, que é uma consultoria de projetos digitais. Bom, pessoal, assim, até se alguém quiser depois fazer uma pergunta, no final eu vou abrir os últimos 5 minutos para pergunta, então podem ir pensando aí também, tá? Bom, vou começar aqui. E aí até te contar um negócio que eu acho que eu nunca te falei. Sabia que meu primeiro emprego foi na Richards? Eu trabalhei de vendedora na Richards em 2000 e lá vai cacetada, no Natal. Eu acho que eu nunca te contei isso, minha primeira experiência. Eu tenho um carinho muito grande pelo Grupo Embrands. Bom, vamos começar então. Felipe, conta pra gente como que foi toda essa questão de digitalização, né? A gente sabe que a digitalização, de fato, criar um e-commerce é muito além de só subir uma loja online, né? A gente tem que mudar a cultura, mudar a operação, mudar processos. E essa revolução que a Embrands tem feito nos últimos tempos, da onde que surgiu? Quais eram as dores que vocês tinham? O Grupo Embrands, ele é dono de marcas aí cinquentenárias, né? Então o grupo, na verdade, ele foi fundado e foi pensado muito para o atacado e para o varejo físico no geral, né? Seja loja própria ou franquias e parceiros atacadistas. Mas nos últimos tempos, ali principalmente depois da pandemia, o grupo entendeu que era necessário e que o e-commerce, o digital, podia ser um canal também muito rentável. Então, começou ali depois da pandemia a criação dos e-commerces das marcas do Grupo Embrands, mas mais recentemente a gente entendeu ali com toda a diretoria de que era necessário um avanço em tecnologia, né? Então, a gente buscou aí parceiros, tanto como plataforma, como agências parceiras que pudessem alavancar o nosso negócio. Então, a gente entendeu que a gente precisava de uma plataforma de OMS que conseguisse nos ajudar melhor na parte de omnicanalidade, para que a gente conseguisse dar uma boa experiência para o nosso cliente, independente de onde ele quisesse comprar. A gente precisava melhorar a navegabilidade dos nossos clientes, melhorar a plataforma como um todo. Acho que foi daí que a gente sentiu essa necessidade de fazer essa mudança. Legal. E Felipe e Renato, quando acho que começaram a subir as primeiras lojas, né, aqui com a Wake, que se eu não me engano foi a Elos, né? Vocês tomaram as decisões de manter, né, o mesmo UX. Por que isso aconteceu? Por que foi mantido o mesmo UX? Qual a estratégia por trás disso, né, dessa migração, mas mantendo? E o que vocês esperavam medir e ter de ganhos com isso? Bom, acho que a primeira coisa é ganho de performance operacional. Então a gente construiu uma estrutura single code application, que é onde a gente tem a mesma arquitetura de componentes para todos os e-commerces do grupo. Então essa metodologia ela é muito boa porque, além dela reduzir tempo de implementação, time to market, que é time to revenue também, ela permite que a redução de custos de evolução de componentes, de suporte de loja também exista. Então essa foi uma discussão e um dos motivos de seguir com essa arquitetura de single code. Porém, é um trade-off muito grande entre UX e estratégias de gestão de moda, porque quando você tem uma operação de moda, existe curadoria, vai ter alguém que vai olhar a estrutura de prateleiras, lógica de mostrar as prateleiras. Então a gente tem homes distintas, porém as páginas internas, departamento, categoria, PDP, elas seguem uma mesma estrutura para a gente ter esse ganho de escala. E isso permite qualidade de código, depois a gente vai falar um pouquinho também de performance de carregamento, isso permite que o time consiga trabalhar no estado da arte em velocidade de operação e também de qualidade nos componentes. Quer complementar, Felipe? Quero sim. E aí do lado
da estratégia que a gente adotou como consultoria do projeto, a gente queria comprovar que a tecnologia correta poderia potencializar ainda mais o canal digital. Então, se você... todo mundo, quando passa por projetos de migração de plataforma, cai nessa, será que eu refaço a loja? E aí é difícil você conseguir dividir, né? O quanto é essa melhor experiência que você colocou em UX para o seu usuário, o quanto que a tecnologia alavancou. Então a gente preferiu adotar uma estratégia de vamos comprovar o quanto a tecnologia correta pode potencializar o negócio. E aí a gente seguiu nesse approach para fazer aí a migração dos sites para Wake. E vocês fizeram essa estratégia em todas as lojas, né? Seguimos todas as lojas, a gente manteve, né, deu certo o primeiro case, né, a gente conseguiu comprovar o ganho da tecnologia correta, a integração correta, a subida das lojas na omnicanalidade. Então a gente seguiu nessa estratégia com todas as marcas, porque aí a gente consegue saber quanto a gente trouxe de lift, né, quanto a gente alavancou com o processo de migração, adotando a tecnologia correta para o projeto. E vocês lembram, assim, como foi, de fato, quais foram esses ganhos de performance que vocês tiveram? Legal. Tem um primeiro que a gente gosta, que parece que é invisível, mas o usuário sente, que foi a velocidade que o site começou a responder. Né? A gente tem uma ferramenta do Google que mede quanto tempo o site leva para responder e carregar ele como um todo. A gente saiu de 24 no Google para 94. Então o site ficou muito mais rápido, mesmo sem mudar a experiência, isso alavancou muito mais a indexação orgânica, né? Trazer mais tráfego orgânico, e alavancou também bastante a conversão. Falando de performance, algo que é extremamente importante. Existem tecnologias que não tem santo que faz ficar performático. A Wake, ela tem uma estrutura de site editor e uma estrutura de componentes que permite que a gente utilize as melhores práticas para performance de carregamento. Então, colocar os scripts para carregar depois que a informação visual do site já apareceu, ter metodologias de compressão de imagens, trabalhar com pouca redundância de arquivo. Tudo isso a gente conseguiu construir as melhores práticas de PageSpeed Insights, e com isso a gente chegou em quase 100. E a gente lembra que nem o Google tira 100 na própria ferramenta dele, né? Então a gente está muito bem. Não tira. Ô Felipe, e aí, te perguntando, né? A marca Embrands, né, a gente falou, a Embrands tem muitas marcas e cada marca tem um perfil, né? Um tipo de consumidor, um ticket médio, um é mais mulher, outro é mais jovem, né? Então, assim, como que vocês avaliaram e por que vocês avaliaram um único parceiro? Como foi feita essa escolha? E até para quem está, né? Ou está abrindo uma loja, ou está querendo mudar de plataforma, o que vocês avaliam que são os pontos importantes para compor? Porque você tem muitos cenários, né? Quais são os pontos aí chave que vocês passaram de experiência para dividir? A gente tem marcas com sazonalidades diferentes, né? Então a gente buscou um parceiro que conseguisse nos atender nessa sazonalidade. Então a gente, com os parceiros anteriores que a gente tinha experimentado, a gente tinha muito problema, principalmente nos OMS que nós tínhamos experimentado anteriormente, principalmente nos momentos de pico. A gente teve um ganho muito grande em relação a isso. E a gente procurou um parceiro que pudesse atender todas as necessidades aí como plataforma de todas essas lojas, né? Então, a gente tem a Salinas ali, que é moda praia, que tem algumas especificidades únicas, então, né, que são os kits ali, onde a cliente pode comprar a parte de cima, tamanho diferente da parte de baixo, então isso era uma coisa bem específica. A gente procurou um parceiro que conseguisse nos atender nessa parte, então acho que a gente conseguiu juntar as duas coisas ali na plataforma e no OMS, por isso que a gente acabou escolhendo a Wake como parceiro. Ela conseguiu atender todas essas nossas necessidades de maneira muito fácil e rápida, e acho que a gente continua construindo muita coisa junto, né? Eu até falo com o Pavone, assim, acho que é um projeto que, na verdade, ele não tem final, né? Falei com o pessoal do time de tecnologia hoje. É um projeto que é um projeto ongoing, né? Tem muita coisa. A gente já teve muitos ganhos, mas a gente ainda tem muita coisa para fazer. E o mais interessante é que do lado da Wake, do lado de vocês também estão sempre abertos a ouvir as nossas necessidades e nos atender. Que eu acho que é isso, né? Uma loja robusta, uma loja com tanta, né, tanta peculiaridade, nunca vai estar 100%. A gente sempre quer buscar o mais, né? Aí acho que vocês participaram muito desse processo também, né? Opinando com a Embrands nas escolhas.
E o que a gente sempre adota como resposta, né? O cliente sempre pergunta, qual que é a plataforma ideal? O que a gente sempre responde, a gente sempre busca dentro dos projetos é a plataforma que atende mais os seus requisitos de negócio, que atende mais o seu negócio. Né? Então, nunca contrate a tecnologia antes de sentar e entender quais são os seus gargalos, quais são os seus objetivos com aquele projeto. Né? Então, a gente normalmente passa sempre por uma fase de muito levantamento para chegar na decisão de escolher a tecnologia correta. Então, uma plataforma que permitia a gente escalar, que permitia a gente tratar marcas com especificidades e características de produto diferente, que permitia a gente conectar em todas as lojas para destravar o potencial de omnicanalidade. E acho que o mais importante é um pouco do que o Felipe trouxe, que permite que a gente continue crescendo, né? Não só um projeto que trouxe ganho, mas um projeto que traga um ciclo de vida aí crescente para as marcas no digital. E, ô Felipe, você falou bastante de omnicanalidade, né? Hoje todas as lojas elas estão integradas, né? Agora no OMS. E o que vocês estão percebendo de ganho? O que tem, o que de fato mexeu ali no ponteiro da Inbrands? Ter de fato agora, né? A gente brinca até aqui na Wake que é o Real Unified Commerce. Como que a Inbrands está? Hoje a gente tem todas as lojas do grupo, inclusive os outlets, né? Então as lojas de preço full e os outlets ligadas no OMS, então são mais de 200 lojas, mais de 85% dos pedidos saindo de loja, então a gente teve aí, conseguiu otimizar muito a parte de frete, a parte de envios, né? Produto saindo de uma localidade mais próxima ali do cliente, a gente conseguiu ter, como eu disse, né, a gente teve muitos problemas no passado em relação ao OMS. Eu acho que interligar todas as lojas, o ganho que a gente teve de experiência para o nosso cliente foi gigantesco. Quando a gente conseguiu destravar todas as lojas, ter todas as lojas ligadas, a gente teve um salto aí de vendas bem significativo mesmo. E eu lembro até quando a gente foi, né, gravar na loja, que a gente conversou com a gerente da loja, né, que é um ponto que às vezes os clientes reclamam, não reclamam, né, eles trazem do MS que a gerente da loja, a vendedora, ela fica um pouco, né, ressabiado de perder uma venda. Como vocês têm feito isso na Inbrands para de fato elas sentirem e verem que tem ganho? A gente adotou agora, né, a questão do código do vendedor, ali onde o vendedor pode fazer ali através da agenda dele contato com os clientes, porque a gente sabe que hoje o varejo físico sofre muito com a questão de fluxo em loja, então acho que a gente também tem tentado de cada vez mais fazer com que o digital ajude também as lojas físicas, né? Então hoje todos os vendedores do grupo têm os seus códigos de vendedor, que eles podem entrar em contato com os clientes da sua carteira para fazer uma venda, fazer com que esse cliente vá à loja, para fazer uma retirada de produto na loja, e tem ali uma experiência em uma das nossas lojas. A gente tem, por exemplo, aí no caso da Richards, lojas maravilhosas, onde a gente convido vocês a visitar, onde o cliente pode ter uma experiência, ir lá tomar um whisky, tomar um café, tomar uma cerveja, o que ele quiser. Então a gente incentiva também os vendedores de loja de que eles usem o digital como uma plataforma também para otimizar o varejo físico, né? Então eu acho que dessa maneira eles também conseguem entender que o digital eles não estão ali para competir. Na verdade, no final das contas, é um bolso só, né? E então a gente tem tentado fazer com que eles participem cada vez mais. Ô Renato, e você, assim, que participou a fundo de toda essa... Já está aí com a Inbrands faz muito tempo, né? Como que vocês hoje veem essa mudança, assim, de fato? O que vocês estão pensando também de novas inovações para apoiar a Inbrands como parceiro? Bom, acho que primeiro, até ainda no tópico anterior, né? Quando a gente pegou esse projeto de desafio de omnicanalidade, o Pavone ajudou muito nisso, com a perspectiva de negócio, né? A gente sentou junto, teve que criar um dicionário de dados, a gente teve que criar uma estrutura para conseguir fazer a omnicanalidade e o Unified Commerce se tornar uma realidade. Só que sempre vai ter aquelas estratégias que no momento zero não faziam sentido, não poderiam ser priorizadas, e agora com certeza faz todo sentido, né? Então a gente tem iniciativas de inteligência artificial para SEO, inteligência artificial para atendimento. Isso a gente vai trazer muito valor para o e-commerce da Inbrands e aumentar o bottom line, né? Basicamente o papel, o desafio do grupo. A gente tem duas grandes funções nas 6 empresas que a gente tem, né? A primeira é criar os melhores canais para que os clientes possam vender o máximo possível. E a segunda é otimizar o custo de aquisição de cliente, seja através de estratégia de afiliados ou de inteligência artificial para SEO, ou mesmo de estratégia de gestão mesmo de campanhas. Então, isso é bastante que a gente vai colocar aqui, a gente tem discutido para o futuro da Inbrands.
Eu lembro até que a gente teve alguns números, né, que a gente falando, né, do consumidor, assim, que vocês cresceram bastante year over year, já no primeiro mês com as Salinas, acho que a Elos também teve um resultado super legal, Black Friday, ano contra ano. E aí, pensando até em experiência do consumidor, daí acho que vou falar para a Pavone responder. O que vocês sentiram de ganho de fato ali do consumidor, de experiência, com todas as mudanças, né, omnicanalidade, mais agilidade, performance do site mais rápido? O que vocês têm notado aí dentro das lojas da Embrands? Legal, e até vou pegar o gancho da pergunta anterior e já falo um pouco mais sobre essa experiência, né? Todo projeto a gente também sempre cai no risco de, eu quero trazer inovação, quero novas features, né? E isso pode virar um gargalo dentro do projeto. Então a gente desenhou muito bem exatamente o que era a fase 1, o que seria esse entregável, qual que era o nosso KPI de sucesso da migração, que era entregar uma loja mais estável, mais rápida, que convertesse mais, né? E depois a gente destravar outras oportunidades de crescimento. E aí, a partir desse projeto, o que a gente já observou desse cliente por plugar todos os canais, todas as lojas dentro do omnicanalidade, da vendedora participando disso? Então, tem um cliente que é omni, né, que passa nas nossas lojas físicas e passa também pelo e-commerce, é um cliente que compra aí 2,5 vezes a mais do que um cliente médio. É um cliente que tem uma frequência maior de relacionamento com a marca do que um cliente que é monocanal. Então, esse comportamento, quando a gente destravou todo o potencial de omnicanalidade, você começa a ver dentro da base de clientes claramente mostrando a fidelidade deles e aumentando o relacionamento e também o gasto dele dentro das marcas, porque ele deixa de ter barreiras. Se ele está na loja, ele consegue não ter só o produto que está disponível na loja física, mas todo o catálogo do digital disponível, né? E vice-versa. Quando ele está lá no digital, ele está olhando de maneira transparente todo o sortimento, todo o estoque disponível na rede toda, não só na rede full price, como o Felipe bem falou, mas também nos nossos outlets, né? Então, se ele está buscando uma peça com uma oportunidade de valor ali, ele vai achar nessas lojas conectadas dentro do Omni e poder ter essa experiência. Então, esse foi um potencial que o projeto, só nessa fase 1, já destravou e a gente conseguiu observar aí de ganho. Você quer complementar, Felipe? Não, acho que, Pavone, a gente estava até conversando antes sobre essa questão mesmo de aumento de frequência e de que o cliente Omni, ele hoje da Embrands, ele consome 25% a mais, né, do que o restante dos clientes ali que são que compram só em loja ou somente no e-commerce. Eu acho que a gente foi assim muito bem, a gente, como você falou, a gente se sentiu tão à vontade ali, eu acho que deu tão certo a virada da Elos que a gente até cometeu uma loucura ali, que a gente até falou no começo do ano, que foi virar a Salinas em plena alta temporada para ela, que foi ali no alto verão, né? Então, os ganhos do projeto são, assim, a longo prazo mesmo, como eu falei anteriormente. A omnicanalidade mudou tudo, né? Mudou atendimento, mudou estoque, mudou fulfillment, mudou... Sim, a gente diminuiu a nossa taxa de ruptura, que a gente tinha ali como um dos problemas mais latentes antes da virada. A gente conseguiu fazer isso, disponibilizar todos os produtos da rede. Então, essa parte de ter uma oferta muito maior também trouxe outros públicos para o nosso site. Então, às vezes, clientes que procuravam algumas coisas e não encontravam ali hoje, eles encontram. Então, a gente também tem um tráfego muito maior e aí a gente acredita que também isso tenha sido potencializado por essa maior disponibilidade de produtos. Então, a gente vê ganhos em todas as frentes mesmo do negócio. Quando vocês veem a questão do comportamento do consumidor, o que mudou mesmo, que vocês sentiram, foi isso que você comentou, do cliente também do omnicanal tá tendo mais recompra? Teve mais alguma outra coisa que vocês perceberam? E aí, meu outro ponto, assim, você percebe muita diferença entre um consumidor, que seria legal dividir com a galera, entre o consumidor de Elos, Salinas, Richards, VR? Os consumidores das nossas marcas, eles são bem diferentes, né? Porque são marcas bem distintas, com posicionamentos bem distintos mesmo. Eu acho que o maior ganho na questão da omnicanalidade foi essa mesmo do cliente ali que compra da maneira omnicanal, ele ter um maior relacionamento com a marca. E aí acho que alguns clientes acabaram descobrindo as outras marcas do grupo ali, não sei se por conta do serviço ter melhorado muito e da gente ter conseguido passar um level... um serviço um pouco melhor, assim, muito melhor, na verdade, e acho que o cliente também começou a descobrir as nossas outras marcas, então a gente também diminuiu esse cliente que compra em mais de uma das nossas marcas, mas eu acho que o maior ganho foi a melhora da frequência dos clientes ali e o maior valor de compra do cliente, que é o omnicanal. E vocês forem falar de aprendizados, ô Renato, você aí, que você comentaria de aprendizados, de pontos de
de evolução, de dicas, numa mudança tão radical assim, né? Que são muitas lojas, muitos processos, e aí tem toda uma cadeia interna de, vamos dizer, corporativo em brand, de convencimento ali do lojista, né? Do vendedor. O que vocês tiraram desse projeto aí que foi bem, que ainda é, né? Que nem a gente falou, mas é um projeto bem complexo e intenso. Olha, na verdade, na minha visão, é muito bom trabalhar com o time da Inbrands e com o pessoal da Wake, com o Pavone. A gente não teve fricção nenhuma no projeto, foi bastante fácil, na verdade, fazer essa migração, foi sem fricção nenhuma. A gente teve o desafio dos prazos, mas como a gente discutiu previamente uma arquitetura que simplifica, porque imagina o diagrama sistêmico de uma operação dessa. Você tem RP, middleware, você tem estrutura de OMS, tem o sistema de PDV, tem os microserviços internos, você tem a arquitetura de front. Qualquer coisa ali que for muito tailor-made, muito feito para um negócio específico, ela pode virar um gargalo no meio disso tudo. Mas a gente fez aquilo que o Abraham Lincoln falava, né? Se eu tenho 6 horas para cortar uma árvore, eu passo 4 afiando o machado, né? Então a gente afiou bem o machado, as discussões foram muito bem planejadas, foi muito bem orientada a estrutura de front, e o projeto foi frictionless, mesmo para as lojas que a gente precisava implementar com uma certa velocidade, uma certa urgência, ou até a gente teve alguns momentos de despriorização, a gente ia fazer essa aqui primeiro, não, vamos fazer essa. Mas o time fez o turnaround muito rápido, há muito tempo fazendo isso, né? Nosso time tá acostumado com esse tipo de situação, e quando, de novo, a tecnologia é boa, o cliente é bom, a consultoria é boa, o implantador faz bem o trabalho dele, é frictionless. Então, honestamente, não tenho nenhum grande aprendizado para trazer, só que realmente o que a gente já tomou de dores em outros projetos em passado, e a gente criou uma metodologia de migração de tecnologia, funcionou muito bem aqui, como deu para perceber, teve muito crescimento na operação. E você, consultor? Tem dois, um mais macro e um mais tático, né? Acho que o primeiro por mais que é um projeto de tecnologia, ele é cultura e ele é pessoas, né? Então, você precisa envolver a loja, precisa envolver o time que vai mexer na plataforma. Todo mundo falou de migração de plataforma, já todo mundo cabelo em pé, né? E aí tem aquele medo do que vai acontecer. Então, você cuidar da cultura, mostrar para as pessoas, fazer treinamento, né? Antecipar as dúvidas que vão acontecer no projeto de migração. Esse coloca um timeline, né? A gente sempre tem o desafio, tem que fazer o projeto rápido. Coloca no timeline esse processo de aculturamento e trazer as pessoas para dentro do projeto. Acho que esse é o mais macro. Né? E o segundo tático, assim, e aí se eu vi em todas as marcas, ou que eu passei como executivo, ou que a gente atende como consultoria, estrutura bem o seu catálogo de produtos, que vai facilitar muito qualquer projeto de migração. Quando você tem uma estrutura de dados, a informação está no mesmo lugar, está padronizado. Quando você tem várias marcas como na Inbrands, você conseguir adotar uma padronização para o catálogo facilita muito aí o projeto de migração e implantação de uma nova tecnologia. Tá? Eu acho que o mapeamento faz toda a diferença, né? Porque a gente tem, ali como grupo, a gente tem muitas particularidades, né? Acho que a gente tem as nossas lojas lá que são multi-brands, então acaba tendo ali uma dificuldade toda na parte de principalmente ali dos pedidos dentro do MS. A gente tem, como o Pavone falou, e eu falei no início, né, a gente tem essa questão da cultura. O grupo foi pensado para o varejo físico, então a gente tinha um desafio de catálogo que a gente conseguiu contornar também com a ajuda do time de OMS, que era uma dor anteriormente. Então eu acho que o mapeamento das necessidades, dos pontos que podem trazer melhoria e da onde podem ser os pontos de fricção é muito importante no projeto. Eu acho que a gente fez isso muito bem, mas eu acho que é o principal ponto de atenção. E aí o maior desafio mesmo é sempre a cultura, né? A cultura, acho que não só no varejo, em qualquer mercado, qualquer área, qualquer empresa. É isso aí. E aí até, gente, ó, aqui atrás a gente tem uma vitrine, né? Fazer propaganda. Que tem um manequim da Elos. Quem quiser comprar tem 15% de desconto na Elos. É só escanear o QR Code. Quem quiser comprar, na verdade, em todas as marcas do grupo, não é só Elos, ó. 15% de desconto, frete grátis, além da gente estar na sale, né? Então, na verdade, está em sale até 50% off. E aí a gente vai dar 15% extra, mais frete grátis.
É só digitar lá o cupom ECBR, E-Commerce Aqui Brasil. atrás tem o QR Code. E aí, qualquer uma das marcas do grupo até domingo. Então é 15 mais do que já tem. 15 mais o desconto que já está aplicado do sale. Ó, tá valendo, hein, galera? Posso, Eu tô recebendo SMS das promoções da madrugada da Richards. posso lançar um cupom aqui? Pode. Ó, quem quiser migrar para Wake, quiser fazer um projeto com Turbo, nossa tecnologia de implementação rápida de e-commerce, a gente faz um cupom aqui de 15% para fazer a migração de loja também. Pavone vai ter que dar um desconto de 50%. Né? Eu dou 15% de desconto no projeto da consultoria também. Fechou. Ó, tá Aí. valendo, hein? Obrigado pela ideia. Agora falta ver que tem que chamar o Gil para ele dar um cupom de desconto também de Não tenho 15%. alçada pra dar desconto, gente. Eu não sou do comercial. Eu posso dar brinde. Ô, gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Que aí eu levo o microfone. Alguém pensou em alguma pergunta para o pessoal aqui, para os meninos? Não, pode, assim, não precisa ser da Embrand, se alguém quiser fazer algum outro tipo de pergunta também. Tá todo mundo tímido? O pessoal da Via Veneto não quer fazer nenhuma pergunta? Quer? Ó, pera, eu vou levar... Tudo bem, gente? Sou do time do pessoal da Via Veneto. Qual foi o maior desafio de vocês com o consumidor? Né? Para trazer o consumidor realmente do físico para o omni, né? Dessas empresas, a gente tem um perfil muito parecido, o Quinquenário também, pensado no físico, e esse é o grande desafio, trazer esse cara, o filho desse cara, realmente para o omni. Como que vocês fizeram isso? Né? Foi com um cupom, com um vendedor, aproveitando esse relacionamento, ou vocês usaram outras estratégias também? Eu acho que a gente ainda está nesse processo. Como eu falei, é um processo cultural, né? Que eu acho que a empresa inteira tem que entender que é isso que eu falei, o digital também é o mesmo bolso, né? Então, acho que primeiramente tem que ser uma parte cultural da empresa. Todo mundo tem que entender que não é uma competição e que, querendo ou não, é o futuro, né? O digital ele vai estar em tudo. Então, a gente, com o cupom, você consegue trazer os vendedores, que é uma fricção muito grande, né? E principalmente quando você tem ali, eu sei que vocês têm ali vendedores que estão há muito tempo dentro do grupo e que estão ali com a cabeça no varejo físico todos os dias. Então, essa parte cultural meio que tem que ser uma lavagem cerebral, né? Tem que martelar todo dia. Então, eu acho que a parte cultural para trazer todos os dias, é sempre o cupom ajuda. Então, a gente, na verdade, eles têm o cupom para que o cliente utilize no site. E aí, o que a gente faz para melhorar essa experiência é que isso faz parte ele pode complementar ali, na verdade, a meta dele, para que ele bata a cota dele de salão, né? Então, se ele vendeu ali 30 mil reais no e-commerce no mês e vendeu mais, sei lá, 50 mil no salão, aqueles dois se somam para que ele possa bater a meta ou a super meta e ter uma remuneração maior. Então, dessa maneira também, quando ele sente no bolso, a gente consegue trazer ele um pouco mais fácil para o site. E aí também tem isso que a Mari falou, a gente sendo omnicanal, ele tendo ali na palma da mão dele, podendo atender o cliente, às vezes o cliente, então, por exemplo, característica muito da VR, né, o cara que compra ali o costume, às vezes você não tem aquele costume ali na loja, mas você tem ali em outra loja, e aí você consegue na hora, na palma da mão, entrar ali no aplicativo, fazer o cliente falar, vou te entregar com frete grátis amanhã na sua casa, e aí você pode vir aqui, voltar aqui na loja, eu vou te fazer toda a parte de alfaiataria sem nenhum custo. Então, acho que os dois ali se complementarem, você consegue trazer os times, né? Se eu pudesse complementar, né? Até já falei com o Popesco, até com o Cadu ali, a Rose, sobre isso. Acho que quando você tem a tecnologia certa, um projeto bem implementado, ele te destrava potencial de investir mais e trazer mais gente para dentro do canal. Quando a gente tinha os gargalos, seja de tecnologia ou de canalidade, né, você travava lá o investimento, então você não trazia mais gente para a loja. Né? O que eu quero dizer, nesse modelo, trabalha com um percentual da venda, né? A gente brinca que o e-commerce deveria ser um reflexo do modelo de variável que você tem da loja física. Então, conforme eu vou trazendo venda, eu sei que não é assim, tá? Mas o budget de investimento de marketing deveria ser infinito. Porque se o ROI você está entregando, se o PNL está positivo lá, você não deveria ter travas, porque aí você para de trazer o cliente, né? Obviamente, se você tem gargalos de tecnologia, você fala, cara, eu não vou investir porque meu ROI vai ser baixo, meu ROAS vai ser baixo, né? A conta não fecha, mas a hora que você tem a tecnologia, você começa a trazer mais tráfego orgânico, você integra nas lojas, o cliente começa a converter mais, você pode potencializar e soltar ali o dinheiro para trazer mais gente e aumentar a presença da marca e ter um ciclo positivo.
isso aí, explicar para o CFO que uma coisa é budget para você fazer branding, para você fazer marca, e outra coisa é despesa de venda. Quando é um custo variável garantido ali, que cabe no P&L e sobra margem de contribuição, se tiver antecipação de recebível ok, não muita parcela, caber no fluxo de caixa da companhia, libera infinito esse despesa de venda, nem chamaria de budget, para arrebentar a boca do balão, né? Alguém quer mais? Alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Tão tímidos? Você não ia perguntar, ô Luiz? Eu abri pergunta porque você pediu. Ô, Felipe, deixa eu te perguntar uma coisa que aí eu ouço muitas vezes, né? Até de amigos que têm empresas que estão no varejo e eles falam, ou que trabalham no varejo, que eles falam do desafio da empresa familiar, né? A Inbrands é um grupo muito grande já, mas ela ainda é uma empresa familiar, né? E aí todo mundo fala, é difícil convencer a gestão mais velha, antiga, que acredita só no varejo físico. Eu imagino que, né, em algum momento isso também pode ter surgido ou ainda surge. Como que vocês lidam com isso? E o que você poderia dar de dica para quem vive isso dessa questão do varejo, vamos dizer, mais old school, que a gente fala, assim, né? Que ainda não tem um pouco de dúvida do e-commerce, de colocar, que nem ele até falou, né? O dinheiro do brand versus o dinheiro ali, de fato, de performance. Como que você poderia dar de dica? É por isso que eu reforcei muito, acho que a gente falou também o ano passado e eu bati muito nessa tecla da questão da cultura, né? Porque o grupo é familiar, né? A gestão é familiar. Queria eu que fosse, isso que o Pavone falou, fosse verdade de o budget ser infinito, né? Mas não é assim que o pessoal pensa. Então, acho que também por isso a gente pensou em fazer o projeto em etapas, né? Porque quando é familiar, quando tem esse olhar um pouco mais old school, que nem você falou, né, mais voltado para o varejo físico, você tem que provar muito os resultados antes de surgir mais investimento e de surgirem mais tecnologias ou melhorias, né? O pessoal ali de tecnologia da Inbrands está ali e a gente estava até conversando antes aqui da palestra sobre isso, que a gente precisa primeiro fazer acontecer para depois conseguir vender outras coisas internamente. Eu acho que o Nelson Alvarenga, que é o fundador da Inbrands, ele é um cara visionário, senão o grupo não teria chegado onde chegou. Todos esses que têm essas empresas familiares, que há muito tempo eles são caras visionários, e aí eu costumo falar que muitos deles têm um bloqueio, um preconceito ali, porque o digital é uma coisa que se atualiza muito mais rápido do que o físico, você tem que estar muito antenado, então por isso que eu acho que tem que ser devagarzinho para convencer, né? E muito baseado em resultados. Então, é muito bom que o ano passado a gente apresentou um crescimento de mais de 2 dígitos alto, a gente fechou o primeiro semestre de 2025 com crescimento ainda, por mais que o mercado esteja competitivo, que o mercado esteja aí com medo por causa de Trump e outras coisas. Então, acho que a gente tem que continuar dando resultado para continuar mostrando ali no final do mês, no final do semestre, o papel, falando, aqui está o resultado do digital, esse aqui é o público que a gente está trazendo, porque até na parte de mídia, de investimento em vendas, né, o Nelson, ele, pelo menos essa parte, ele já divide muito, ele fala, eu quero falar com você aqui da parte de investimento em venda. A gente vai falar de venda, o branding é outra coisa, né? Para a gente ver quanto que está refletindo na venda, quanto que está crescendo a venda e quanto a gente vai botar mais de dinheiro aqui. Então, eu acho que aos poucos, essa seria a minha dica, assim, não dá para fazer nenhuma loucura, não dá para querer mudar tudo de uma vez, não dá para querer revolucionar a empresa, achar que você vai chegar de algum outro lugar e vai querer, eu vou implementar uma ferramenta nova disso, uma outra daquilo, eu vou colocar inteligência artificial, eu vou fazer... Não dá para ser dessa maneira, tem que ser aos poucos e comendo pelas beiradas. Vocês, seguindo a escadinha, como parceiros, como que vocês lidam com... Que dica vocês dariam para lidar com esse tipo de perfil? Essa visão que o Felipe trouxe de priorização, ela é muito importante. Tem muita coisa que dá para fazer, até publiquei agora no E-Commerce Brasil um conteúdo sobre o hype do Growth Hacking. Te entra nesse assunto do Growth Hacking, tudo dá para otimizar, tudo dá para melhorar, sempre vai ter um gargalo, né? Só que tem projetos que eles não vão se pagar. Então, todo gestor de digital, que existe um desafio, né, entre o CFO, que ele tem uma visão sobre isso, só que
na visão dele, custo variável é uma coisa um pouco mais nebulosa, o que para a gente é custo variável, nem sempre para ele é um custo variável. E o gestor de e-commerce, quando ele vai tomar uma decisão, tem uma fórmula muito simples, que eu costumo discutir com os meus clientes, e eu percebo que quem é maior, quem tem uma estrutura como a Inbrands, tem isso dentro de casa, mas tem operações que não têm ainda essa visão, que é o seguinte: você tem um bottom line operacional, que a gente chama de margem de contribuição. Se você tem um investimento que você precisa fazer para alguma melhoria, e ela precisa trazer um resultado financeiro tangível, então preciso trazer X de venda para ela se pagar. Como que eu faço essa conta? A gente pega o investimento que é preciso ser feito, o tempo que a gente precisa que ele dê o retorno para falar, olha, ele se pagou ou não, e a gente vai dividir isso pela margem de contribuição e colocar uma trava de risco. Então, por exemplo, se a margem de contribuição é 5%, esse investimento ele precisa trazer 20 vezes para ela se pagar. Se a gente divide 100 por 5 dá 20. Precisa fazer 20 vezes esse resultado para ela se pagar, e você coloca 10, 20% de segurança para garantir que ele teve realmente payback. E esse tipo de coisa são caras como esse, têm essa visão, e por isso eles não fazem tudo ao mesmo tempo, né? Tomam as decisões corretas. E é um joguinho de xadrez, né? Qual peça que eu mexo, que eu resolvo 3, 4 problemas de uma vez, né? Então, é mais ou menos assim que a gente costuma lidar esse tipo de coisa com os clientes. E esses fóruns, sempre discuto com o Pavone, né? A gente tem bastante coisa nesse sentido. Um cara desses vai, inclusive, saber explicar essa visão até melhor do que eu falei aqui. Agora que eu não sou mais executivo de varejo, eu posso chegar nessa visão utópica, né? Você deveria trabalhar no percentual da venda, né? Quando eu estava na cadeira do Felipe, assim, eu sei que é difícil convencer todo o board, o CFO. Então, o que a gente... E hoje, como consultoria, a gente vê muito, porque se você pegar o varejo brasileiro, é isso, é empresa familiar, com um histórico de longo tempo, né? Você quebrar essa barreira de, tá bom, agora você precisa avançar no digital. O que a gente adota como postura e como estratégia dentro da Lip e dos clientes que a gente trata também? Então, você não precisa trocar todo o seu stack de tecnologia, pegar um projeto gigante com um CAPEX, né, um investimento grande, que nem a gente fez ali em Brands. Mas com certeza tem oportunidades hoje que estão ou adormecidas ou que estão sendo pouco utilizadas, que um canal digital ou uma estratégia digital pode destravar. Então a gente brinca, legal, como é que está seu WhatsApp? Você já está vendendo para o WhatsApp? Nem precisa ficar lá de omnicanalidade, plataforma, tecnologia. Como é que tá o WhatsApp? Então já está vendendo, não está? Sua vendedora está participando da omnicanalidade? Então a gente cria approaches de fatiar um pouco essa jornada toda do digital e começar a destravar potencial. Porque aí você começa a falar, ó, só o WhatsApp já trouxe tantos mil reais esse mês. Ó, coloquei mais X mil reais em investimento de mídia, trouxe mais tanto em venda. Né? Então aí você começa aí trazer o CFO, que normalmente bloqueia o investimento, para o seu lado e fala, legal, vou te dar mais dinheiro então, porque você está trazendo resultado. Até a hora que você parar de trazer, você tem que achar outra oportunidade, mas é preciso desenhar esses ciclos aí, esses ciclos de evolução. Por isso também, a gente falou no começo, né, o projeto não para na hora que eu implementei e cresceu 2 dígitos, né? Porque agora a gente precisa continuar crescendo. Então, aonde a gente vai tirar esses novos dígitos aí de crescimento, tem que ser essa estratégia de como é que você prioriza as coisas. Bom, para encerrar, alguma dica final aí de ouro? Ou já deram todas? A dica que eu sempre dou, e eu até falei, é invista tempo em planejamento de projeto. Assim, eu sou chato hoje fazendo esse papel, né? Os meus clientes ouvem isso de mim, porque a gente sempre quer migrar rápido. Contratei a tecnologia, defini a tecnologia, eu preciso ter o timing de projeto. E aí a gente é o chato que fala assim, vamos investir aqui um tempo para levantar requisito, para ver como é que estão os processos hoje, fazer um depara bem estruturado. Por que isso? Porque isso melhora o time to market, diminui o esforço do projeto e você tem menos fricção na migração. Porque a hora que você migrou, aí é difícil você tomar a decisão de dar rollback. Então, se você planejou bem o seu projeto, você não precisa tomar essa decisão de voltar para trás. Então, essa é a dica que a gente aqui, como agora consultoria, né? Como quando eu era executivo, era isso. Você tem time, precisa implementar, tá todo mundo correndo atrás do tempo. Como consultoria, a gente bate muito nessa tecla. Planeje bem o seu projeto para você colher o resultado mais rápido, né? Não queira colocar o projeto no ar antes de você estar bem definido o que você quer atingir de resultado. Bom, vou fazer uma propaganda deles aqui. Acho que tem que escolher bem os parceiros também, né? A gente brinca lá na Inbrands que quando a gente vai numa feira em alguma coisa, o pessoal acha que o Pavone é da Inbrands, já que ele é funcionário. Então a gente escolheu, acho que, bem os parceiros para o projeto. Ele mergulhou de cabeça mesmo, o pessoal da A&H também. Então acho que também tem muito isso, escolher bem os seus parceiros para que o projeto flua bem também. Boa. Obrigado por esse depósito de confiança, né?
Vamos continuar entregando sempre. Acho que a que eu podia deixar aqui de visão de benefício também de Unified Commerce é que as operações físicas e digitais, elas têm picos em horários diferentes. A pessoa, quando ela está no e-commerce, ela não está na rua, né? Então, ela está, às vezes, no trabalho, ou às vezes ela está na casa dela, e o pico da loja física é outro horário. Então, estratégia de colocar o time de vendas, por exemplo, de loja física, para atender leads gerado pelo e-commerce, ou até o e-commerce gerar fluxo para a loja física, isso dilui um pouco a ociosidade dos picos entre os canais. Então, é um grande benefício de performance operacional, ponta a ponta na organização, uma estratégia de Unified Commerce. Legal, gente. Obrigada pela participação. Você, Obrigada por dividirem o case da Inbrains. E aí, gente, aproveitando, eu queria convidar vocês, dia 10 de setembro, a gente vai ter o Wake Summit, que é um evento da Wake. Ele vai acontecer no Expo Barra Funda. A gente vai começar as inscrições em breves e quem quiser participar, a gente tem aqui no painel aqui do lado um QR Code para fazer um pré-cadastro, tá bom? Mas também a gente vai mandar comunicações e divulgar nas redes sociais da Wake. Obrigada.